Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Econometria. Sou o professor Sidney e na aula de hoje vamos estudar sobre os modelos de resposta qualitativa, passando pelos modelos MPL, modelo Logit, Probit, Tobit e também regressão Poisson. Vamos utilizar os dados da nossa pesquisa de opinião, em que vocês se manifestaram em relação a viagens turísticas para o Nordeste brasileiro, Caribe, Disney e Europa. E também se manifestaram acerca da sua posição, se é a favor ou contra o aborto em caso de estupro, se é a favor ou contra a pena de morte para crimes hediondos. E também, na última questão, nós solicitamos a sua opinião acerca da posição de ideologia. Se está na extrema direita, na direita, no centro, na extrema esquerda ou na esquerda, e também uma opção para que a pessoa se manifeste no sentido de não ter uma opinião formada ainda acerca destas questões solicitadas, do aborto, crime hediondo, pena de morte, e também o posicionamento ideológico. Vamos lá? Então, o título da aula de hoje, a temática que será desenvolvida, modelos de resposta qualitativa. A reflexão da aula: a econometria é o uso profundo dos instrumentos estatísticos para verificar em que medida as generalizações teóricas têm aplicação na realidade humana. É uma coisa absolutamente essencial. Então, os modelos visam simplificar a realidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a resolução de problemas empresariais, problemas econômicos, sociais, ecológicos e também financeiros. Essa fala dos economistas Mantega e Rego. Nós temos 4 objetivos na nossa aula de hoje. O primeiro deles é levá-los a entender a natureza dos modelos de resposta qualitativa. São modelos que geralmente utilizam de variáveis binárias, também chamadas dicotômica, ou variáveis dummy. Então, levá-los a conhecer as principais características do modelo de probabilidade linear, o MPL, que é baseado em mínimos quadrados ordinários. Levá-los a entender e também a estimar e diferenciar os modelos de probabilidade Logit, Probit e Tobit. E, finalmente, modelar e analisar o modelo de dados contábeis, o modelo de regressão Poisson. Eu quero iniciar a aula com a contextualização sobre inovação, pesquisa e inovação. Então, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele publica constantemente uma base de microdados chamada PINTEC, Pesquisa de Inovação. Ali você tem informações de todos os ramos de atividade econômica, inovações relacionadas a produtos, relacionados a processos, por exemplo. E como vivemos num mundo que está passando por mudanças profundas provocadas a partir do novo coronavírus, serviços de saúde têm sido demandados de forma exponencial. E esse vídeo, para contextualizar a inovação tecnológica, a inovação e pesquisas em desenvolvimento, fazendo com que a humanidade ela se desenvolva, ela evolua. Então, esse vídeo é do Observatório de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz. Então vamos verificar esta contextualização sobre inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Vamos lá. A humanidade, desde a sua origem, buscou respostas para suas grandes perguntas. Pesquisadores,
a essência pura do ser humano questionador, com coragem de perguntar e persistência para encontrar respostas, e assim melhorar a vida de seu próximo. Além da busca incansável por respostas às questões da humanidade, sempre houve a preocupação com a qualidade do que a ciência produz. De forma que, na intenção de organizar e disponibilizar o conhecimento gerado nas pesquisas, as métricas se proliferaram. Mas enxergar e avaliar a produção científica sobre um único ponto de vista limitado destas métricas tem dificultado a compreensão do real valor e impactos da pesquisa para a sociedade. O Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da Fiocruz propõe então ampliar o olhar sobre a pesquisa, mapeando e avaliando resultados que vão além da produção científica e dos avanços no conhecimento. Tudo isso por meio de novas abordagens aliadas às métricas já utilizadas, disponibilizando informações e análises sobre as pesquisas, gerando e agregando conteúdo de forma interativa, acessível e transparente, para que a extensão de nossos esforços seja melhor compreendida e se transforme em benefício para a comunidade, na forma de políticas públicas, novos protocolos de saúde, formação de recursos humanos, entre tantas outras possibilidades. Assim, nosso legado ultrapassará as fronteiras acadêmicas e será desfrutado em sua plenitude pela sociedade, que é o motivo de buscarmos respostas para as grandes questões da humanidade. Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Traduzindo o conhecimento para a sociedade. Então, feita esta contextualização com o vídeo da Fiocruz, para a gente mostrar a importância da inovação em todos os seus aspectos e também de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Pegando aí como pano de fundo a base de microdados da pesquisa de inovação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Pintec. Eu gostaria de colocar para vocês essas 5 bases de dados que utilizam variáveis qualitativas, que são variáveis utilizadas nos modelos de probabilidades que nós vamos desenvolver na aula de hoje. Então, pesquisas de opinião, como a que vocês responderam para a aula de hoje. Então, coleta primária de dados. Ou podemos utilizar bases secundárias, como o censo do IBGE, está aqui o link, para que você possa gerar as tabelas e realizar os seus estudos, as suas análises, as suas pesquisas. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua trimestral, também do IBGE. A pesquisa de orçamento familiar, a famosa POF, também do IBGE. E a pesquisa de inovação, que é a Pintec do IBGE. Então, os nossos modelos de resposta qualitativa, eles vão utilizar variáveis, obviamente, qualitativas e não quantitativas. Então, nós vamos estudar sobre a variável dependente, sendo, portanto, uma variável dicotômica ou assumindo valores binários. Valor 1 para verdadeiro, valor 0 para falso. Então, os modelos de escolha qualitativa, a variável dependente é binária e a variável independente ela pode ser binária ou métrica. Então, podemos considerar como exemplos aplicados, dentre outros, probabilidade de falência, probabilidade de sinistro, aderir ao segmento diferenciado de governança corporativa, probabilidade de abrir capital, probabilidade de viajar para as praias do Nordeste, para Caribe, para Disney, para a Europa, probabilidade de ser a favor ou contra o aborto em situações de estupro, ser favorável ou contra a pena de morte para crimes hediondos, então o cálculo da probabilidade também desta eventualidade. Então, diferente do tradicional mínimos quadrados ordinários, em que a variável dependente, a nossa variável y, é quantitativa e devem ser obedecidos a alguns pressupostos, os modelos de regressão logística utilizam a forma qualitativa e, portanto, representado por uma ou mais variáveis dummy, dependendo da categoria de possibilidade de resposta. Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo de variáveis qualitativas da Pesquisa Nacional de Amostra
de domicílios contínua. Então aqui nós temos a condição no domicílio. Então o código 10 representa neto ou neta, o 11 bisneto, o 12 irmão ou irmã, 13 avô ou avó, o 14 outro parente, 15 agregado, 16 convivente, 17 pensionista, 18 empregado doméstico, 19 parente do empregado doméstico. Então são as categorias da variável V2005 que representa a condição no domicílio. Então se você busca as informações de neto no código 10, que é o código dessa variável categórica, então neto seria 1 verdadeiro, 0 falso. De igual forma para bisneto, irmão e segue. Nós temos a variável V2007, que é a categoria sexo. 1 representa o homem, 2 a mulher. Então, quando você busca informação, para o homem, se for verdadeiro 1, se for falso 0, para a mulher, idem. É quando nós transformamos a variável categórica numa variável binária. Aqui um exemplo de arquivo de dados, que é um exemplo do nosso livro-texto, do nosso livro didático. Então você tem 13 observações. Então na primeira observação, que é a família 1, perceba que dentro da célula de carro está 0. Ou seja, essa família não possui carro. E a renda dela, se a gente transformar isso aqui em R$1.000, seria R$8.000. A segunda família, para a célula carro, tem o valor binário 1. Então significa que esta família possui carro e a renda dela seria R$16.000. A terceira família, a célula carro está com o número 1, então o número 1 significa verdadeiro, para a variável dummy, ou variável binária. Então a família 3 também possui carro. E a renda familiar R$18.000. A família 4, o valor está 0, então é falso, ela não possui carro. E a renda familiar R$11.000. Então a quinta família, na célula do carro está o valor 0, o valor binário 0, significando que ela não possui carro. E renda familiar R$12.000. A família 6 possui carro, a família 7 possui carro, família 8, 9 e 10 não possuem carro, a família 11 possui carro, a família 12 possui carro e a família 13 não possui carro. Então aqui nós estamos com um exemplo de arquivo de dados trabalhando variáveis qualitativas e variáveis de resposta binária, né, em que o verdadeiro é 1 e o falso é 0. As equações dos modelos probabilísticos que nós vamos estudar hoje, o modelo MPL, Logit, Probit, Tobit, Poisson, as equações para as regressões estão colocadas aqui para vocês, das possibilidades que nós temos dentre os modelos probabilísticos de resposta qualitativa. E a gente começa falando um pouquinho do modelo de probabilidade linear, o MPL. Então a esperança de nós encontrarmos o valor da variável dependente, dada a variável independente, pode ser interpretada com a probabilidade condicional de que o evento ocorrerá dado o valor da variável independente x. Problemas que nós encontramos na regressão pelo método MPL. Então, não normalidade das perturbações, que são os nossos erros aleatórios, as variâncias heterocedásticas das perturbações e um valor questionável de R², do nosso coeficiente de determinação, como uma medida do grau de ajuste. Com base nas respostas de vocês para a pesquisa de opinião, então, idas às praias nordestinas é uma função da renda familiar. Eu gerei a regressão considerando o modelo de probabilidade linear, o MPL. Então, as informações que nós usamos para testar as estimações do nosso modelo, então o valor do coeficiente da constante e o valor do coeficiente da renda. Então são as duas informações para construirmos as calculadoras de estimativas. Foi o que nós fizemos e para as respostas que vocês deram,
Então, se a renda familiar for de R$1.000, a probabilidade de viajar para praias nordestinas é de 62%. R$5.000, 67%, R$10.000, 74%. E pelas estimações deste modelo MPL, com os dados da nossa pesquisa de opinião, 100% de probabilidade de viajar para uma praia nordestina é uma renda familiar de R$ 29.500. Esse modelo ele não se ajustou muito bem aos dados observados. O segundo modelo é o modelo Logit. Então o L, lá da equação, representa o log da razão de probabilidades, não somente linear em x, mas também, do ponto de vista da estimativa, é linear nos parâmetros. Desta forma, L é chamado de Logit. Enquanto o MPL supõe que PI se relaciona linearmente com XI, o modelo Logit supõe que o log da razão de probabilidades se relaciona linearmente com XI, que é o que está matematicamente construído nas equações que eu já mostrei para vocês. Então, com os dados da nossa pesquisa de opinião, eu também fiz a regressão Logit. Então, o coeficiente da constante, o coeficiente para a renda e construí a nossa calculadora de estimativas. Então, o modelo Logit foi o que melhor se ajustou aos dados observados. Então, segundo este modelo, uma renda familiar de R$1.000 equivale a uma probabilidade de 47% da família viajar para praias nordestinas. R$ 5.000, 73%. E a partir de R$ 9.000, a probabilidade de viajar para praias nordestinas seria de 100%. Se pegarmos aquele valor de 29.500 do modelo MPL para 100% de probabilidade, segundo aquele modelo, aqui a probabilidade seria, para a mesma renda, de 234%. O terceiro modelo é o modelo Probit. Então, a função de distribuição acumulada logística não é a única que podemos usar. A função de distribuição acumulada normal revelou-se útil em várias situações, emergindo o modelo Probit, também chamado Normit. Então, a inversa da função de distribuição acumulada é o que nós buscamos nesse modelo. O índice de utilidade não observável, I, é simplesmente conhecido como desvio equivalente normal, ou simplesmente Normit. Os modelos Logit e Probit apresentam resultados qualitativamente similares. Aí você precisa verificar qual deles se ajusta melhor aos dados observáveis e também às significâncias dos testes estatísticos. Para a nossa função, idas às praias nordestinas dependendo da renda familiar, então o nosso coeficiente da constante, o coeficiente para a renda e depois os resultados estimados. Então, para uma renda de R$1.000, a probabilidade seria de 30% da família viajar para praias nordestinas, R$ 5.000, 45%, e 100% seria para uma renda de R$19.000. Pegando lá o 29.500 que deu no modelo MPL para 100%, aqui seria 142%. Então, nós temos também para a pesquisa os resultados se é a favor ou não o aborto no caso de estupro. O modelo que melhor se ajustou aos dados observados foi o modelo Probit. Então eu fiz aqui a regressão, construí a calculadora. Então para uma renda de R$1.000, a probabilidade da pessoa ser a favor do aborto em caso de estupro é 29%. R$ 5.000, 87%, R$ 6.000, 102%, R$ 10.000, 160%. Então, o que nós verificamos até agora é que idas à praia ser a favor do aborto, quanto maior a renda, maior a probabilidade do evento acontecer. Ainda em relação à pesquisa, nós tivemos a pena de morte como uma função da renda familiar. O modelo que melhor se ajustou aos dados observados foi o modelo MPL, os coeficientes. E em cima dos coeficientes eu construí a calculadora e fiz as estimativas. Então, uma renda familiar de R$1.000, a probabilidade de ser a favor da pena de morte é de 41%, R$ 5.000, 47%, R$ 10.000, 56%,
E a partir de R$ 37.500, a probabilidade de ser a favor a pena de morte seria de 100%. Lembrando que a nossa amostra é uma amostra aleatória, porém pequena. Nós temos 258 alunos na disciplina e apenas 25 alunos responderam. Então a gente precisa olhar com uma certa parcimônia, com uma certa precaução para os resultados estimados, né? Ele nos dá uma direção, porém nós precisamos nos atentar para as limitações. O modelo Tobit, que deriva do modelo anterior, foi desenvolvido pelo economista James Tobin. Esse modelo também é conhecido como de variável dependente limitada. Então ele conta com uma amostra censurada. Então eu vou falar um pouquinho da censura de dados para que você possa entender o modelo Tobit. Então a censura de dados ela ocorre quando os dados sobre a variável resposta não estão completamente disponíveis. Então a variável resposta seria a variável y, a nossa variável dependente. Os dados sobre as variáveis regressoras, que são as variáveis independentes, x1, x2 e xn, não totalmente conhecidos. Em várias situações práticas, a censura acontece por razões tais como as limitações de equipamentos de medição ou do projeto experimental. Assim, informalmente podemos dizer que uma observação censurada contém apenas informações parciais sobre um evento de interesse. Por exemplo, a agulha de uma escala que não fornece uma leitura acima de 200 kg vai mostrar 200 kg para todos os objetos que pesam mais do que o limite. Um outro exemplo interessante, extraído de Brin, 1996, em um exame escolar, a porcentagem mínima de acertos para aprovação é de 40%. O certificado contendo a situação do aluno, aprovado ou não, é dado a todos eles, mas apenas os alunos que aprovaram têm especificado a sua pontuação exata. Suponha que queremos estudar a relação entre pontuações e algumas outras variáveis explicativas, como a classe social, gênero e escolaridade dos pais. Neste caso, as pontuações são as respostas com censura à esquerda, porque se YI denota a pontuação do iésimo aluno e ele ou ela não for aprovado ou aprovada, não conheceremos o valor exato de YI. Somente saberemos que este valor é menor do que 40%. Então nós temos, para o modelo Tobit, dados censurados à direita e dados censurados à esquerda. Então dados censurados à direita são algumas vezes censurados por tempo ou por falha. Por exemplo, suponha que um engenheiro teste 5 correias de ventilador. 3 correias de ventilador falham em 67 horas, 76 horas e 104 horas. As 2 correias restantes ainda estão operando quando o engenheiro para o teste em 110 horas. Estas 2 últimas correias estão com censura à direita, portanto, em 110 horas. Dados censurados à esquerda. São um caso especial de dados por intervalo no qual os tempos de falha ocorrem em algum instante entre 0 e um tempo de inspeção. Por exemplo, capacitores de vidro são colocados em teste em altos níveis de tensão para acelerar os tempos de falha. Os engenheiros examinam os capacitores de 12 em 12 horas para ver quais falharam. Nas primeiras inspeções, 2 capacitores falharam. Os tempos de falha para essas 2 unidades são censurados, portanto, à esquerda. Para o modelo Tobit, a gente vai usar uma base do Stata. Então, a quilometragem do veículo é uma função do peso em quilos deste veículo. Então, a gente fez a regressão. Nós tivemos 18 observações ou dados censurados à esquerda, 23 censurados à direita. Então aqui o limite foi menor ou igual a 17 km para censura à esquerda e maior ou igual a 24 km para censura à direita. E nós tivemos 33 observações ou dados não censurados. Então aqui nós temos o resultado da regressão Tobit. Então, se o modelo considerar dados censurados à direita, para um carro de 1.000 kg, roda 24,9 km, com dados censurados à esquerda 25,4 e com
dados não censurados 26,2. E aí você tem as estimativas oscilando entre 1.000 e 2.400 quilos para o veículo. E finalmente nós temos o modelo Poisson. Então as modelagens de dados de contagem estudam o comportamento de uma variável dependente definida por y, que se apresenta com valores discretos e não negativos, com base no comportamento de variáveis explicativas. O ponto de partida para o estudo desses modelos é a apresentação da distribuição Poisson, ou seja, a probabilidade de ocorrência de uma contagem m em função do número esperado de ocorrências lambda. Então nós utilizamos um arquivo de dados do livro texto da disciplina. Então atrasos, a aula da faculdade é uma função do número de semáforos que a pessoa vai encontrar ao longo do percurso e da distância percorrida em quilômetros. Então aqui você tem o coeficiente da constante, coeficiente para semáforos, coeficiente para a distância, criei a calculadora e fiz as estimativas. Então se a pessoa da sua casa até a faculdade, ela rodar 2 km e encontrar 4 semáforos no trajeto, a probabilidade de atraso é nulo, é zero. Se a distância for 4 km e encontrar 6 semáforos, ocorrerá um atraso. 5 km de percurso, 10 semáforos, a probabilidade de atraso será de 2 dias. 8 km, 15 semáforos, 3 dias. 12 km, 20 semáforos, 4 dias de atraso. Bom, dos 258 alunos da disciplina, 25 responderam a nossa pesquisa de opinião. A maioria do sexo masculino, 68%, mulheres 32%. Em relação à renda familiar, da faixa de R$ 1.500 a R$ 4.499, 32%. Da faixa de R$ 4.500 a R$ 6.999, 32%. Da faixa acima de R$ 10.000, 20%. Faixa de R$ 7.000 a R$ 9.999, 12%, e até R$ 1.499, 4%. Já viajou para alguma praia do Nordeste brasileiro? 68% respondeu que sim, 32% respondeu que não. Já viajou para alguma praia do Caribe? 92% respondeu que não e apenas 8% respondeu que sim. Já viajou para a Disney nos Estados Unidos? 88% não viajou, apenas 12% respondeu que realizou já em algum momento da sua vida uma viagem para a Disney nos Estados Unidos. Já viajou para a Europa? 12% respondeu que sim, 88% respondeu que não. Em relação à religião, daqueles que responderam à pesquisa de opinião, a maioria são evangélicos, 56%, depois nós temos católicos, 24%, sem religião, 16%, e espíritas, 4%. Você é a favor do aborto em caso de estupro? 56% respondeu que sim, 24% respondeu não, e 20% não tem opinião formada a respeito. Você é a favor da pena de morte para crimes hediondos? 48% respondeu sim, 48% respondeu não e 4% não tem opinião formada a esse respeito. E finalmente, como você se declara? Então, 32% se declarou de direita, 32% de centro, 20% respondeu não saber a sua posição ideológica e 16% se declarou como sendo de esquerda. Então aqui uma visão panorâmica dos resultados da nossa pesquisa de opinião e com estes resultados nós construímos todos aqueles modelos de resposta qualitativa e realizamos as regressões lineares para MPL, Logit, Probit, que definiram as probabilidades dos resultados da pesquisa. Vamos agora para o Stata. Então, a partir do Stata que eu realizei as regressões. E eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, algo interessante, que é a possibilidade de você construir rotinas. Então, você pode
construir rotinas no editor do file do Stata. Vamos então demonstrar para vocês os arquivos de rotina construídos no editor do file, que permite a execução em totum de comandos, de procedimentos estatísticos, econométricos, geração de histogramas, função densidade kernel e também geração de gráficos. Vamos lá. Como eu já construí este arquivo de rotina, eu só vou abri-lo. Todos esses arquivos serão disponibilizados para vocês, ok? Está aqui, ó. Está aqui o nosso arquivo do file aula 2, 2020, econometria. Então, setup inicial após executar o Stata. Aqui o caminho aonde está esse arquivo, resposta qualitativa 2020. Então, ele está na pasta Users, subpasta Sidney, subpasta Desktop. Então, na casa de vocês, para rodar este arquivo do file, você vai precisar salvar este arquivo de dados, o .dta, em alguma pasta, e você vai indicar o caminho desse arquivo para que você consiga testar essa rotina. Aí, na sequência, a gente vai realizar a regressão linear pelo modelo MPL. Então, viajar para as praias do Nordeste depende da renda familiar. Depois a gente faz o mesmo procedimento, considerando o modelo Logit, depois o modelo Probit. Então nós vamos verificar se ser favorável ao aborto por estupro depende da renda familiar, pelo modelo Probit. Depois nós vamos verificar se ser favorável à pena de morte em caso de crimes hediondos também depende da renda familiar, com o modelo de regressão linear MPL. Depois a gente vai abrir a base de dados auto do Stata. Vamos transformar libras em quilo, criando a variável quilo. E depois realizarmos a regressão linear Tobit com dados censurados ou observações censuradas. Então a gente vai considerar a quilometragem maior ou igual a 24 km para a censura direita. E vamos considerar quilometragem igual ou menor a 17 km para a censura à esquerda. Então está aqui a regressão Tobit. E finalmente nós vamos abrir a base de dados atraso Poisson. Então aqui é o nome do arquivo e o caminho em qual pasta no meu computador este arquivo de dados está. Então abrimos o arquivo de dados e fazemos a regressão Poisson. Então essa rotina está construída já com tudo aquilo que a gente realizou na aula de hoje. E depois de uma rotina construída, vocês vão apertar aquele botãozinho ali, ó, executar arquivo do file. Então, apertei o botão. E aqui a gente vai verificar os resultados. Ele executou o setup, abriu o arquivo de dados resposta qualitativa 2020 econometria.dta, fizemos a regressão MPL, fizemos a regressão Logit, a regressão Probit, tudo isso relacionado à probabilidade de viajar às praias do Nordeste dada a renda familiar. Fizemos a regressão Probit para verificar a probabilidade de ser favorável ao aborto no caso de estupro, considerando a renda familiar. Fizemos também a regressão MPL, verificando a probabilidade de ser favorável à pena de morte em caso de crimes hediondos, dada a renda familiar. Aqui nós abrimos a base de dados auto do Stata, fizemos a regressão Tobit, com censuras à direita e censuras à esquerda. E finalmente nós realizamos a regressão linear de Poisson. E todos os resultados permitiram que eu construísse as calculadoras em Excel. Então está aqui, ó, os parâmetros estimados, a variável que nós vamos lançar as informações para ela,
Então, a variável independente, nós temos uma variável independente que é a renda familiar. Então, na célula C9 é onde você vai fazer o lançamento. E a calculadora gera a estimativa para vocês. Então, eu construí de uma renda de R$1.000 a 29.500, a probabilidade, considerando o modelo de resposta qualitativa MPL, da pessoa viajar para as praias do Nordeste. Então, ó, por exemplo, se eu mudar aqui a renda para 2.000, ó, deu 63%, que é o resultado que está ali. 3.000, 65%. 4.000, 66%. 19.000, 86%. E 29.500, 100%. Aí eu construí a calculadora do modelo Logit. Está aqui, ó, destacado na cor azul. Então, vamos pegar a renda de 5.000. Renda de 5.000, para o modelo Logit, a probabilidade de viajar para a praia nordestina seria de 73%. Está aqui, ó, renda de 5.000, probabilidade de 73%. Renda de 9.000, probabilidade 100%. Aí construí também a calculadora para o modelo Probit. Então, R$1.000 a probabilidade é 30%, R$10.000 a probabilidade 65%, está aqui, 29.500, probabilidade 142%, está aqui. Com o modelo Logit, a gente calculou a probabilidade de ser a favor ao aborto, então de R$1.000 a R$10.000 e as probabilidades. Então, pegando aqui, R$6.000 de renda familiar, probabilidade 102%, que está aqui na tabela. Pelo modelo MPL, a probabilidade de ser a favor à pena de morte, também construí a calculadora, então uma renda de R$5.000, probabilidade 47%, e a gente fez nesse intervalo de 1.000 a 37.500. É o modelo Tobit, eu considerei dados censurados à direita, à esquerda e o modelo sem dados censurados. Então está aqui as três calculadoras. Então se o peso do veículo for 1.000 quilos, então 1.000 quilos para o modelo censurado à direita, censurado à esquerda e dados sem censura. É o que está aqui, ó, 24,9 quilômetros, 25,4 e 26,2. E aí você pode testar conforme está construída a tabela. Para 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000, 2.200 e 2.400 quilos o peso do veículo. E aí você estima a quilometragem rodada dado este peso. E finalmente a calculadora para o modelo Poisson. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, 5 quilômetros, distância percorrida até a faculdade, e passou por 10 semáforos. Então, qual a probabilidade do número de atrasos em dias? Está aqui, 2. Está ali, ó, 2. Então, é assim, pessoal. Desde a teoria econômica, teoria estatística, você pegar a função, os dados de uma amostra aleatória, e você fazer as regressões, e a partir delas, você tem a estimativa para a constante, para beta 1, beta 2, a quantidade de x, que são as variáveis independentes que você vai utilizar no seu modelo. Então, procurei desenvolver passo a passo, de forma didática e aplicada. Então, levando a teoria e a prática lado a lado, para tentar facilitar a visualização dos modelos econométricos de resposta qualitativa. E assim nós estamos chegando ao término da aula, mas antes de encerrar a aula, eu gostaria de fazer um convite para vocês, um convite muito especial. Eu quero convidá-los para a nossa live de terça-feira. Então, nessa live nós vamos argumentar, nós vamos discutir a impressão monetária como enfrentamento ao novo coronavírus. Então, as necessidades, as maneiras de se fazer essa impressão monetária e consequências que nós podemos gerar com a implementação
desta política monetária, que na verdade vai ser uma junção entre política monetária e política fiscal. Está aqui a imagem do dragão, que simboliza a inflação. Será que diante da recessão econômica tão forte que o mundo está vivenciando, dada a Covid-19, será que nós teremos geração de inflação no curto, no médio ou no longo prazo, em caso de uma eventual impressão monetária? É o que nós vamos discutir, o que nós vamos responder. Vou trazer dados do Brasil, de países desenvolvidos, países em desenvolvimento, dessas ações. Vou trazer fatos também históricos dessas medidas, opinião de economistas liberais, economistas de centro, economistas de esquerda. Então a gente vai procurar mostrar as várias leituras que os economistas fazem para responder se é necessário ou não a impressão monetária diante das consequências provocadas pela Covid-19 e, se for necessário, quais as maneiras de se fazer essa impressão monetária e o que isso pode provocar no âmbito econômico. Então, seja para o Brasil, economia desenvolvida, economias em desenvolvimento, em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Foi um prazer trabalhar com vocês na aula de hoje esses conteúdos dos modelos de resposta qualitativa. Perceba que naquelas bases de dados que eu divulguei lá no início da aula, você tem uma riqueza muito grande para fazer estudos, pesquisas, artigos, fazer a sua monografia, quem sabe uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, pessoal, estamos chegando ao término da nossa segunda aula. Quero desejar uma excelente semana a todos vocês. E na próxima aula de econometria, no nosso terceiro encontro, nós vamos trabalhar os modelos de dados em painel. Inclusive, é o que está proposto na atividade mapa de vocês. Vida longa e próspera a todos, com as bênçãos de Deus. Forte abraço. EAD, Unicesumado, meu jeito no meu tempo.